Cristo é a realidade de todas as festas descritas em Levítico capítulo 23. E nesta mensagem queremos ver Cristo, o Cristo vivo, como a realidade da festa das primícias, a realidade da festa de Pentecostes e a realidade da festa dos tabernáculos. E isso se tornará a base para um encargo triplo, uma parte em cada uma dessas três sessões, a respeito de experiências específicas e definidas de Cristo em ressurreição como a realidade da boa terra. Queremos ver que são as experiências. As festas descritas em Levítico 23, na verdade, elas foram expressadas no viver na boa terra. E as festas estavam baseadas em laborar naquela boa terra e levar os produtos da boa terra ao lugar indicado por Deus. Caso contrário, não haveria festa alguma. Portanto, esse produto, esse labor está relacionado com experiências, porque esse é um cargo específico. Nesta reunião, eu tenho uma preparação do tempo estrita em cada item. Eu vou ler o esboço e quando chegarmos então no encargo, nós vamos focar e então prosseguir. Algarismo romano 1. A festa das primícias significa o Cristo ressurreto como as primícias para o nosso desfrute, como uma festa em sua ressurreição. De acordo com o tipo, as primícias e a colheita da colheita eram levadas ao templo e apresentadas a Deus. A colheita era levada para os celeiros daqueles que trabalharam. Então, desde o princípio, temos de estabelecer o seguinte, que as primícias são para Deus, para a satisfação dele. Então, podemos entrar, uma vez que Deus recebeu a sua oferta. Cristo foi crucificado na época da festa da Páscoa. E então, no terceiro dia, o dia após o sábado, ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo foi o cumprimento da festa das primícias. E é a realidade dessa festa. Então, é Cristo em ressurreição que é a realidade dessa festa. Cristo foi o primeiro a ressurgir dentre os mortos, tornando-se as primícias da ressurreição. Isso é tipificado pelo molho das primícias, que era oferecido a Deus no dia seguinte ao sábado, o dia da ressurreição. Paulo, claramente, 1 Coríntios 15, 20, identifica Cristo como as primícias. Portanto, Paulo tem essa festa como a base de muito do seu ministério a respeito de Cristo em ressurreição. E em tipo, as primícias da colheita não eram uma única haste de trigo, mas um molho de trigo. Não era uma haste apenas de trigo, mas era um molho, eram diversas hastes. Então, não apenas Cristo ressuscitou, mas outros estão envolvidos aqui, veremos, tipificando não apenas o Cristo ressurreto, mas também os santos que foram ressuscitados dentre os mortos após a sua ressurreição. Em Mateus 27,
Temos versículos que falam do efeito da morte de Cristo, como isso abalou o reino de Satanás, e como no dia da sua ressurreição, alguns santos que já morreram ressuscitarão e aparecerão vivos. É Cristo com eles, como em um molho. 3. Cristo, como as primícias da ressurreição, é o primogênito dentre os mortos, para ser a cabeça do corpo. Nosso Cristo, que é a nossa cabeça, agora mesmo, é as primícias da ressurreição. Uma vez que ele, a cabeça do corpo, foi ressuscitado, nós, o corpo, também seremos ressuscitados. O irmão Watchman Nee testificou durante uma reunião de sepultamento de um irmão. Ele testificou que alguém estava observando e ele disse: não estamos, na verdade, sepultando o nosso irmão, enterrando. Nós o estamos plantando por causa da crença plena de que esse amado será ressuscitado. Cada parte do corpo estará em ressurreição. O item B é muito crucial com relação às primícias serem para Deus. O tipo em Levítico 23:14 significa que o Cristo ressurreto ascendeu aos céus e foi oferecido a Deus com todo o fruto da sua ressurreição como alimento de Deus, para a satisfação de Deus. Então, ele tornou-se o suprimento do homem para a satisfação do homem. É por isso que, embora o Senhor estivesse satisfeito com a Maria não estar satisfeita com o fato objetivo do túmulo estar vazio, ela foi até o Senhor e ele falou com ela, mas não permitiu que ela o tocasse. Ele disse: não me toques. Tenho de subir ao meu Pai. Há algo importante aqui que devemos receber. O próprio Cristo, tendo acabado de ser ressuscitado dentre os mortos, primeiramente queria se apresentar no frescor da sua ressurreição ao Pai. O Pai que deu o seu Filho unigênito como oferta pelo pecado. Agora, o Filho ressurreto queria apresentar-se no frescor da sua ressurreição para o prazer e satisfação do Pai. Então, ele podia ser contatado. Me perguntaram sobre uma linha num hino que fala do amor derramado das profundezas. O que é isso? O conceito é que enquanto experimentamos Cristo, o experimentamos para o nosso próprio suprimento e desfrute, o que é necessário. Nós o experimentamos para ministrá-lo aos outros. Isso é precioso. Mas o nosso amor por ele deve ser tal que queremos experimentá-lo para ter algo forjado, trabalhado em nós e reservado nas nossas profundezas para ele mesmo. Não, nós nem mesmo sabemos o que está ali nas nossas profundezas, mas estão ali. Quando contatamos o Senhor, há um quebrantamento do frasco de alabastro e nós derramamos o que há de mais elevado e de melhor sobre ele. E certamente o Senhor antecipa isso. À medida em que nós prosseguimos no nosso próprio desfrute, além de nós ministrarmos uns aos outros, nós ministramos o Cristo ressurreto diretamente ao Pai para o prazer dele.
No dia da sua ressurreição, de manhã cedo, o Senhor ascendeu secretamente para satisfazer o Pai. E ao anoitecer, ele retornou aos discípulos. O frescor da sua ressurreição deve ser primeiramente para o desfrute do Pai. Assim como em prefiguração, as primícias da colheita eram levadas primeiro a Deus. O Pai está esperando isso. Algo da nossa experiência é apenas para Ele, para o desfrute dEle. Letra C. Mover o molho das primícias perante o Senhor para aceitação significa que Cristo ressuscitou a fim de sermos justificados perante Deus e aceitos por Ele. Romanos 4:25 nos diz que Cristo foi ressuscitado para a nossa justificação na cruz. Ele pagou o preço total, pagou totalmente. Digamos que isso é como alguém que está escrevendo um cheque para pagar, para quitar uma dívida. Você escreve o cheque, dá para a pessoa e ou você tem uma cópia, um canhoto do cheque, ou você tem algo eletrônico do seu cheque que foi endossado e que foi sacado. E esse endosso é uma prova de que o cheque não apenas foi recebido, mas ele foi aplicado de maneira irreversível. Portanto, a ressurreição de Cristo e o fato de ele estar diante de Deus em ressurreição é a prova de que Deus aceitou a sua morte redentora a nosso favor. Esse é o conceito aqui. A morte de Cristo cumpriu e satisfez plenamente as justas exigências de Deus. Portanto, somos justificados por Deus por meio da sua morte. A ressurreição de Cristo prova que as exigências de Deus são satisfeitas pela morte de Cristo por nós, que somos justificados por Deus por causa da sua morte, e que nele, o ressurreto, somos aceitos por Deus. Como o ressurreto, Cristo está em nós para viver por nós uma vida que pode ser justificada por Deus e que é sempre aceitável a Deus. Agora, na seção restante desta parte do esboço, o que será acrescentado? Este é o primeiro encargo em duas partes da nossa experiência de Cristo como a realidade das primícias, as primícias em ressurreição. O que estamos experimentando, o que devemos buscar, ou o que podemos ter de interpretação? Nós experimentamos algo, mas agora precisamos entender o que está acontecendo. As primícias da festa, as primícias da colheita, da festa das primícias, após serem oferecidas a Deus para o seu desfrute, deviam ser comidas pelo povo de Israel. Primeiramente, a oferta a Deus. Quando isso já foi feito, então, Deus quer, e o povo também, festejar sobre Cristo como a colheita. E isso significa que o Cristo ressurreto, após ser apresentado a Deus em seu frescor, deve ser dispensado com todas as riquezas da sua ressurreição a nós, para o nosso desfrute. Essa é a nossa experiência. A realidade da ressurreição
É Cristo como o Espírito que dá vida, como o Espírito que dá vida, o Cristo ressurreto é dispensado a nós constantemente, por toda parte, em qualquer situação, a qualquer tempo. Nesse frescor da sua ressurreição, no qual, e com todas as riquezas da sua ressurreição para o nosso desfrute, o Cristo ressurreto quer nos tornar alegres. Quanto mais ele se dispensa a nós em sua ressurreição com suas riquezas, mais alegres, mais felizes ficaremos. Mesmo que seja uma alegria paradoxal, porque há um profundo gozo interior em meio às provações ou perdas que passamos. Essa é a chave, o dispensar, contatá-lo, o oferecemos a Deus, e Deus diz, quero compartilhar estas primícias com você. E veremos daqui a pouco o que Deus busca em nós quando Ele compartilha conosco as primícias. E Ele faz isso dispensando. É por isso que a nossa atitude básica quando vamos ao Senhor é sermos vasos abertos. Se você precisa de purificação, de perdão, Cristo está aqui para aplicar o que Ele fez. Mas a meta de você se render é tornar você um vaso capaz de receber o seu dispensar. Cristo tornou-se a nossa porção somente após o seu frescor em ressurreição ter sido primeiramente oferecido ao Pai. Voltamos novamente a esse ponto, porque sem saber e não intencionalmente nós nós nos privamos dessa experiência de receber o dispensar de Deus porque negligenciamos as primícias serem apresentadas ao Pai. Portanto, não pode haver o segundo passo, porque não houve o primeiro. Precisamos tocar esse aspecto de Cristo. Ele sabia que essa amada irmã Maria o buscava desesperadamente e recebeu a revelação antes dos apóstolos ainda, mas ele disse, não me toque. Primeiramente eu sou para o Pai. Cada vez mais, nas reuniões, é necessário que haja irmãos e irmãs experientes que conduzam as reuniões nessa direção, a adoração do Pai. Não fazemos essas coisas, não pedimos nada para nós mesmos, não estamos preocupados com nós mesmos. Estamos oferecendo Cristo em seu frescor ao Pai. A palavra fruto implica comer, indicando desfrute. E a palavra primícias indica que o Cristo ressurreto deve ser comido por nós para o nosso desfrute. Somente Cristo em ressurreição pode ser o nosso suprimento de vida. João 14:19. Porque vivo, vós também vivereis. João 6:57. Assim como o Pai que me enviou, e eu vivo pelo Pai, portanto, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Portanto, somente Cristo em ressurreição é o nosso suprimento de vida. Lembrando-nos da mensagem 4 um pouco, quando comemos Jesus,
contatando-o como o Cristo crucificado e ressurreto por meio da sua palavra, nós o recebemos exercitando o nosso espírito. Na verdade, estamos recebendo o Cristo ressurreto como o nosso suprimento de vida. É isso que está no coração dele com relação a você quando você se aproxima dele. E ele sabe que é assim que você vive. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Tudo que Cristo é como nossa porção para ser comido está relacionado à sua ressurreição. Então, a comida, o alimento, em todos os aspectos, é uma comida de ressurreição. Se você come tolerância, é ressurreição. Você precisa de bondade, é ressurreição. Tudo que você precisa é ressurreição. Tudo é Cristo em ressurreição. Segundo o tipo da festa das primícias, o que desfrutamos e o que está sendo dispensado a nós é o Cristo ressurreto. Essa é a primeira parte do encargo com relação às primícias. Agora, há dois outros assuntos, na verdade 4, mas em 2 categorias. Em Levítico 23, 12 e 13, lemos o seguinte: No dia imediato ao sábado, no dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. E a sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 éfa de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Então, Cristo, que é as primícias, é um Cristo que, como as primícias em ressurreição, é de maneira específica a oferta de holocausto, a oferta de manjares e a oferta de libação. Quando Cristo ressuscitou, objetivamente, sabemos a partir de Efésios 2 que estávamos nele. E sabemos pela tipologia que essa não é uma haste isolada, mas é um molho. Portanto, o Cristo ressurreto não é meramente a oferta de holocausto em si mesmo. Ele é a oferta de holocausto em nós e conosco em sua ressurreição. Ele entra em nós em sua ressurreição como um cordeiro, não um carneiro, um cordeiro, no seu frescor, em sua humildade, mansidão, em sua força, no fato dele não ter mancha nem mácula, e à medida em que ele trabalha-se em nós, como um cordeiro do holocausto em ressurreição, ele nos torna o que ele é. Nunca em nós mesmos, mas nele, com ele, através dele e por meio dele. Nós, na verdade, nos tornamos um cordeiro humilde, fresco, manso, forte e sem mancha. Então, juntamente com a oferta de holocausto, há a oferta de manjares. O Cristo ressurreto, em sua humanidade divina, sua humanidade ressurreta, entra em nós como alimento para Deus, para que nós
participemos dessa comida e nos tornemos em Cristo o ressurreto, verdadeiramente pessoas Jesusmente humanas em ressurreição. Eu sou particularmente tocado pela oferta que acompanha essas, que é a oferta de libação. A libação não é uma oferta básica. Na verdade, ela não existe por si mesma. Ela era derramada sobre as ofertas básicas. Portanto, a libação é Cristo como vinho. A vida que alegra, o vinho que alegra e energiza a vida. E esse vinho é produzido por Cristo como a videira, e Cristo como a videira significa um sacrifício em vida. E o vinho da oferta de libação, ou a própria libação, não vem diretamente do lagar. As uvas são colocadas no lagar, são espremidas e o vinho é produzido. Quanto a Cristo, ele próprio era uma constituição de vinho. Quando ele morreu, ele derramou todo o seu ser para a satisfação de Deus. De maneira que a oferta de libação tipifica esse Cristo para agradar a Deus, derramado como uma constituição sobre as ofertas básicas. Mas a oferta de holocausto também tipifica Cristo como o vinho que bebemos para a nossa exuberância, desfrute e reavivamento até que nos tornemos vinho. A libação. E Paulo, no finalzinho, no final do testemunho de um vencedor, ele estava pronto, preparado para ser derramado como libação. E isso se tornará a nossa experiência. Nós estaremos indescritivelmente felizes. Paulo menciona isso em Filipenses 2. Estou sendo derramado sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Vocês se alegrarão comigo, eu me alegrarei com vocês. Eu faço isso alegremente, alegro-me e regozijo-me com todos vós. Temos diante de nós esses três aspectos das ofertas se tornando nós mesmos, mas há algo mais, que está no versículo 10, onde você tem o molho das primícias. Que é um tipo do arrebatamento. As primícias que eram levadas ao templo tipificam os vencedores que são arrebatados. Em Apocalipse 14, temos um retrato dos vencedores vivos. No capítulo 12, estritamente falando, fala dos vencedores que foram ter com o Senhor e são apresentados como o filho varão para lidar com o inimigo e introduzir o reino. Mas as primícias não são para guerrear. São levadas ao Monte Sião para o desfrute e satisfação do Pai. E isso, por fim, se tornará a nossa motivação e o nosso anelo para sermos arrebatados, sermos as primícias. Agora, uma palavra adicional. As primícias, ou seja, o primeiro aspecto da colheita com relação a todos são os primeiros a amadurecer em relação a todos os crentes. Eu certamente anelo e espero que o Espírito dê esse anelo a vocês também, essa aspiração. A, se possível, nunca vermos a morte, mas sermos arrebatados vivos para o trono no Monte Sião, como primícias.
Isso exige maturidade. Não entrem em pânico. Vocês têm tempo. Cristo é o Espírito 7 vezes intensificado e Ele pode fazer isso. Eu só quero falar de duas coisas como uma nota. Uma notinha de rodapé, seja lá como vocês quiserem. Por favor, não fiquem distraídos. Tentando calcular quando o Senhor vai voltar. Quem é o anticristo? O irmão Lee, numa comunhão dada aos santos da Malásia, em 1992, falou, não façam isso. Muitas pessoas têm tentado descobrir o ano da volta do Senhor. Não tentem fazer isso. Então, eu os encorajo a que se concentrem em Cristo como as primícias, e Ele ser essas ofertas e tornar você tais ofertas. E permitir que Ele se desenvolva em vocês, até que esse anelo pelo arrebatamento para o prazer do Pai esteja em vocês. Eu creio, pessoalmente, sem tentar profetizar coisa alguma, que estamos nos aproximando muito do final da era. Estamos muito próximos do final da era. E eu recebi como um presente precioso uma moeda de Israel comemorando os 70 anos do Estado de Israel. E de um lado da moeda está o templo. Há diversas imagens do outro lado da moeda. Uma delas é do presidente Donald Trump. Não quero fazer uma afirmação política aqui. Não andem nessa direção. Há uma pequena tentativa de explicar por que ele fez isso. Eles disseram que este tem um significado profético, que o fato do presidente Trump mudar a embaixada americana para Jerusalém é um indicativo da reedificação do templo está chegando. E então eles disseram, ele é como o rei Ciro do Antigo Testamento, que foi levantado para a reedificação do templo. Uma nota lateral agora, fim da nota. E peço que os irmãos que preparam a palavra sagrada para o reavivamento matinal não usarem esse material. Eu não quero que ninguém se distraia com isso. Isso é só para vocês aqui. Vocês não querem estar entre as primícias? Então, simplesmente desfrutem Cristo em ressurreição, aprendam a oferecê-lo ao Pai e aprendam a receber o seu dispensar contínuo. Não sei o que está acontecendo com você. O dispensar é tão doce. E nesse cordeiro está a oferta de holocausto, a oferta de manjares, a oferta de libação. No fim, você se derrama como libação. Prosseguimos agora. Algarismo Romano 2. A festa do Pentecostes era a festa do 50º dia, contando a partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que o molho da oferta movida era levado a Deus, até o dia seguinte ao 7º sábado. Isso significa a ressurreição de Cristo em sua plenitude sétupla, alcançando a esfera da plenitude máxima, assumindo responsabilidade plena, significada pelo número 50, para o testemunho de ressurreição. O número 50 é composto de 10 vezes 5, 10 significa plenitude, 5 responsabilidade. No dia de Pentecostes, no Novo Testamento, a consumação do Deus triuno, o Espírito composto todo inclusivo que dá vida,
do Deus triuno processado, que é a totalidade do Deus triuno, foi derramada sobre os 120 discípulos como representantes do corpo de Cristo. Nessa festa, experimentamos o derramamento do Espírito consumado de Jesus. O Espírito ainda não era, até que Jesus foi glorificado. Ele foi glorificado em ressurreição. A ressurreição alcançou o seu ápice no Pentecostes e Cristo, como Espírito, foi derramado para a formação da igreja. A festa de Pentecostes acontecia 50 dias após a festa das primícias, indicando que o Espírito derramado é a totalidade do rico produto do Cristo ressurreto. Temos Gálatas 3,14. A bênção de Abraão. Cristo é a realidade da boa terra. Como a realidade da boa terra, ele nos alcança como o Espírito. O Espírito é a bênção final e máxima. A realidade do Cristo todo inclusivo, tipificada pela boa terra. E no Pentecostes esse Espírito foi derramado. E o derramamento foi completado na casa de Cornélio. Agora esse Espírito foi derramado sobre todo o corpo. Precisamos experimentar isso muito mais, especialmente anunciando o Evangelho, ministrando a palavra. Você pode dizer: Senhor, estou em unidade absoluta com o corpo. O Espírito foi derramado e eu reivindico o Espírito derramado aqui e agora. Não para mim, mas para a igreja, o corpo de Cristo. Como resultado do derramamento do Espírito econômico de Deus, o corpo de Cristo veio à existência como o aumento, a expansão do Cristo individual ilimitado, tornando-o o Cristo universal coletivo, a mescla do Deus triuno processado e consumado com o seu povo escolhido e redimido, que por fim se consumará na Nova Jerusalém. O assunto central aqui é o espírito econômico derramado para a existência da igreja como o corpo de Cristo, a ampliação de Cristo, o Cristo coletivo. Não devemos ser distraídos se você tem que falar em línguas ou não. Alguns falam em língua, alguns profetizam. Não vamos entrar nessa questão. Vamos ver a questão central, que o objetivo é trazer o corpo de Cristo a uma existência prática. Letra C. A festa do Pentecostes significa o desfrute que os crentes neotestamentários têm do Espírito derramado como a totalidade do rico produto do Cristo ressurreto. O rico produto da ressurreição de Cristo inclui o Filho primogênito de Deus, o Espírito que dá vida, os muitos filhos de Deus e a nova criação de Deus. O Espírito derramado torna tudo isso uma realidade para nós. Cristo como primogênito. Na deidade, ele continua sendo unicamente o Filho unigênito. Na economia de Deus, ele, em humanidade, assim como em divindade, em sua ressurreição, tornou-se o Filho primogênito para a propagação. O Filho unigênito é a corporificação e expressão da vida, para vermos a vida. O Filho primogênito é para a propagação universal, para estabelecer igrejas. E então o conhecemos como o Espírito que dá vida e compreendemos que somos filhos de Deus, percebemos que somos uma nova criação. Letra D. Embora
E aqui faremos uma distinção. Quando se refere à verdade, temos de ser precisos e exatos. Faremos uma distinção entre a produção da igreja e a formação da igreja. A produção da igreja, podemos dizer o nascimento da igreja, foi em ressurreição. No dia da ressurreição, o Senhor disse: Ide aos meus irmãos. Eu subo para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. E depois ele diz que em ressurreição fomos regenerados. Embora a produção da igreja tenha começado com a ressurreição de Cristo, a formação da igreja não ocorreu até o Pentecostes. Parece que nós tendemos a enfatizar a produção e não podemos enfatizá-la exageradamente, negligenciando a formação. Nós temos o soprar do sopro santo em João 20, 22 para a produção. Isso está na linha da vida. Precisamos da luz em Atos do derramamento do Espírito para a formação da igreja. O Espírito da vida e o Espírito consumado produzem uma igreja formada organicamente. No dia de Pentecostes, o Espírito, que é o próprio Cristo, foi derramado sobre os membros de Cristo, que foram produzidos por meio da sua ressurreição. Dessa maneira, a igreja foi formada. A formação da igreja teve duas partes, ou seções: a parte judia e a gentia. A propósito, quando o irmão Lee entrou na questão das regiões da obra, ele deu uma definição precisa. Ele disse: de acordo com o Novo Testamento, há duas regiões, judeus e gentios. Portanto, Pedro e outros eram apóstolos para os crentes judeus. Paulo era um apóstolo para os gentios. Não havia regiões territoriais. O que há nesses dois passos? Foi nesses dois passos que a igreja, essas duas partes da igreja que são representadas pelos santos em Jerusalém e pelos da casa de Cornélio, são tipificadas pela oferta de manjares de 2 pães assados com fermento e oferecidos a Deus na festa de Pentecostes. Agora você tem a oferta de manjares, que é ofertada com fermento, porque sabemos, a partir do livro de Atos, sabemos da nossa história, da nossa experiência, que a igreja genuína, há muito fermento, Ananias e Safira, o problema racial em Gálatas 2, a questão da distribuição de comida às viúvas, como foi resolvido depois. Mas já mostramos que Cristo em ressurreição é as primícias. Se você ler o texto, você verá esses 2 pães oferecidos, esses 2 pães amassados com fermento oferecidos. Que é isso? É Cristo em ressurreição tornando-se a igreja, na parte da oferta de manjares, não na parte do fermento. Agora, chegamos à terceira sessão, a festa dos tabernáculos. E há 2 pontos de vista, ambos necessários. Um é a visão profética de que a festa dos tabernáculos tem um significado dispensacional e que, na verdade, será experimentado pelos judeus restaurados que se arrependerão, de acordo com Zacarias 12, e chorarão e lamentarão por causa do filho unigênito, filho primogênito. Eles conhecerão Cristo como tanto quanto o filho unigênito como o filho primogênito e se arrependerão profundamente. E sabemos a partir de Zacarias 14 que durante os 1000 anos
haverá celebração da festa do tabernáculo e os povos de todas as nações deverão ir para Jerusalém diante do Senhor dos Exércitos, que também é o Filho do Homem, a mesma pessoa, reinando em Jerusalém. E se alguém não for, haverá disciplina sobre a terra deles. Esse é o lado profético. Nós vamos ler sobre ambos, mas o encargo está no aspecto da experiência, onde há duas palavras cruciais. Eu vou dizê-las no momento devido. Eu estou vendo aqui o meu relógio e eu creio que nós vamos conseguir tratar totalmente isso. Essa como uma apresentação inicial. A festa dos tabernáculos, a última festa, significa o desfrute pleno que Israel tem da velha criação restaurada no milênio. Essa festa introduzirá o novo céu e a nova terra. Aí você tem Zacarias, no milênio. Essa festa significa o milênio vindouro, como uma bênção dispensacional de intensa alegria, para o povo redimido de Deus desfrutar juntamente com Deus por um período de tempo completo na velha criação de Deus. O milênio ainda está na velha criação. Ainda não temos o novo céu e nova terra. E a consumação final e máxima da Nova Jerusalém como uma nova criação até o final do milênio. Os 7 dias em Levítico 23:34 significam que a festa dos tabernáculos é para um curso completo de dias, que será de 1000 anos. Eu compreendo e respeito que quando se trata de ensinamento a respeito do reino milenar, isso não é um item central da fé. Portanto, crentes sinceros, com pontos de vista diferentes, há pessoas que são amilenistas, não acreditam que haverá esse período de 1000 anos, que o Espírito já está derramado. Não é necessário discutir a respeito disso. Temos de ensinar aquilo que vemos como parte da visão celestial, mas isso não é um item que define se temos comunhão ou não, se nos dividimos ou não. Nós podemos apresentar isso como nós entendemos. Mas, como Pascal, ao discutir com um ateu, ele fez uma aposta. Ele disse, você deve apostar que Deus é. Se você crer nisso, você será salvo. Mas, se você disser que não há Deus, você não perdeu nada. Mas, se você aposta na não existência de Deus, se você apostar que Deus existe e não existir Deus, você não perdeu nada. Mas se você apostar que Deus não existe e Deus existir, você vai perder tudo. Então, o ateu que aposta que não existe Deus, hoje conhece Deus como um fogo consumidor. Se ele já morreu, ele conhece Deus hoje como um fogo consumidor. Não vamos insistir aqui. Não insista com os ateus. Não insista. Suponha que você está errado e você estará em trevas durante 1000 anos e esses amados estarão desfrutando a festa dos tabernáculos por 1000 anos. Acho que devemos ser muito sóbrios com relação a isso. Letra C. Segundo esse tipo, no milênio, todos os dias uma oferta será apresentada a Deus para significar que Cristo é o alimento de Deus em nossa experiência, que é oferecido a Deus para sua satisfação, a fim de que nós e Deus desfrutemos descanso
mútuo. Isso ainda no ponto de vista profético. Celebrar a festa por 7 dias após recolher o produto significa que o milênio virá após a colheita do que Deus deseja obter na terra. Em outras palavras, Deus deseja obter algo aqui e agora, nesta era presente, a era da graça, a era da igreja e a era do mistério. Estamos aqui para que Deus ganhe o que Ele deseja agora. Em seu plano eterno, Deus tem um propósito para o homem, e esse propósito é produzir um povo para sua expressão, que se consumará na Nova Jerusalém. Esse é o nosso foco. A anunciar o evangelho pleno, o evangelho da glória de Cristo, o evangelho da paz, o evangelho das riquezas insondáveis, o evangelho do reino, para levar multidões de pessoas serem acrescentadas ao Senhor mediante a fé e o batismo, para que o Senhor tenha uma expressão coletiva, o corpo de Cristo expressado como igrejas locais por toda a terra. E essas igrejas locais, como procedimento, o Deus trará a realidade do corpo de Cristo, que será a manifestação do novo homem, que se tornará a noiva preparada. Quando tivermos feito isso, Jesus estará voltando. E então haverá os 1000 anos e a festa dos tabernáculos nesse sentido. Por essa razão, Deus usa 4 dispensações para fazer a sua obra da nova criação, no homem da velha criação. As dispensações dos pais, da lei, da igreja e do reino milenar. Na 4ª dispensação, a dispensação do reino milenar, haverá uma colheita plena do que Deus fez nas primeiras 3 dispensações. Portanto, o reino milenar será uma festa para Deus e para os seus redimidos. O Israel restaurado e os vencedores. Vamos chegar no aspecto da experiência. Que experimentarão e viverão na festa dos tabernáculos, estarão na Nova Jerusalém no primeiro estágio, desfrutando a festa dos tabernáculos durante 1000 anos. No final do milênio, há um novo céu e nova terra. Todos os crentes de todas as eras estarão maduros e aperfeiçoados. E a Nova Jerusalém, eterna, embora seja uma cidade, é chamada de tabernáculo, indicando que temos o desfrute eterno da festa dos tabernáculos como a Nova Jerusalém, no novo céu e nova terra. Isso é uma garantia para mim e espero que também para vocês. Quero estar na experiência do desfrute agora, quero estar ali na era vindoura, e vamos da era vindoura para a eternidade. Que tal essa sequência, irmãos? No milênio, o povo redimido de Deus, incluindo a igreja e o reino de Israel, desfrutará a festa. Agora, nos voltamos para a parte da experiência. E há um encargo duplo aqui. Eu tenho mais ou menos 17 minutos, o que é suficiente, que dará oportunidade a muitos para reagirem. Espero que esteja ok. Isso é a minha sugestão. Qualquer um pode vir aqui para frente, mas se você tiver menos de 30 anos de idade, espere uns 15 a 20 segundos antes de você começar a vir. Dê uma vantagem pequena para aqueles que têm de 30 anos para cima, está bem? Ainda tem lugar para você. Se tiver lugar, tudo bem. Se não tiver, você poderá ouvir algo muito real e muito da experiência a partir desses santos. Vamos ver. A festa dos tabernáculos era a festa da colheita. A festa de quando a colheita toda era recolhida. Isso. Essa é a festa consumada. Essa festa, essas palavras são cruciais, irmãos. Essa festa significa
o desfrute rico, pleno e final de tudo que Cristo é. A primeira das duas palavras cruciais é desfrute. Cristo, como a festa dos tabernáculos, é para o desfrute máximo, ok? Eu entendo essa expressão, desfrute máximo. Eu não sei que não sei se já toquei isso, mas quero desfrutar, tocar isso juntos, o desfrute máximo, consumado, final. E creio que isso acontecerá em estágios que nós vamos pensar, poxa, isso é o máximo, isso é o máximo. E de repente, alguns meses depois, isso é algo sem precedentes, isso é o mais elevado. Depois de 2 anos, uau, isso é inexplicável, é impressionante isso, e assim por diante continuará. Não é agradável, irmãos? O desfrute consumado de tudo que o Cristo todo inclusivo é. Começamos o desfrute de Cristo com a festa dos pães sem fermento. Continuamos desfrutando as riquezas do Cristo ressurreto na festa das primícias. E, por fim, alcançamos o desfrute pleno de Cristo como a festa dos tabernáculos. O desfrute pleno de Cristo. A festa dos tabernáculos ocorria na hora da colheita do produto da boa terra dada por Deus. Para nós, hoje, a realidade dessa boa terra é o Espírito. Gálatas 3,14, eu referi a essa nota a vocês. Cristo não apenas levou a maldição, ele tornou-se maldição a nosso favor. Gálatas 3,13, ele tornou-se maldito, maldição por nós. E ele pagou um preço incrível. Somente Deus Pai pode acessar isso. Ele tornou-se maldição por nós, para que recebêssemos o Espírito como a bênção final e máxima, e o Espírito como a realidade do Cristo todo inclusivo, como cumprimento do tipo da boa terra. É isso que desfrutamos. Portanto, a boa terra e o produto da boa terra é o Espírito. 3. Uma vez que Cristo é, por fim, tornado real como o Espírito todo inclusivo que dá vida, o Espírito como a realidade de Cristo em nossa experiência é a boa terra como a fonte do suprimento abundante de Deus para desfrutarmos. Nos preparamos para a festa dos tabernáculos, trazemos os produtos ricos para a festa, experimentando e desfrutando o Espírito como a bênção consumada, a realidade do Cristo todo inclusivo. E eu imagino que essa expressão de trabalhar em Cristo, eu ainda busco o Senhor para entender o significado disso aqui. Eu posso ter um entendimento, entender um pouquinho o que eu faço quando laboro em Cristo. Com base em ser nutrido pela palavra, é exercitar o Espírito, contatar o Senhor, ser um com o Senhor e experimentá-lo em todas as situações da sua vida. Isso é laborar, isso é laborar. Você exercita o Espírito, não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja o seu sentimento, não importa o que você esteja passando, não importa qual seja a provação, aquilo que é real na esfera física e está pressionando você e pesando sobre você. Mas interiormente você exercita o Espírito mesclado e contata o Cristo ressurreto como o Espírito. E assim você labora nele. Você pode não saber o que está sendo produzido em você, mas será como a romã, como a oliveira, será como as pedras, como o ferro, as coisas preciosas produzidas em você, forjadas em você, mediante o seu exercício.
A festa dos tabernáculos era uma festa para o povo de Deus desfrutar e estar satisfeito perante Deus, porque Deus está satisfeito. Como a última festa de todas as festas ordenadas por Deus para o seu povo, a festa dos tabernáculos é para o desfrute deles, do rico produto da boa terra, na ocasião da colheita, para a sua satisfação, para a satisfação deles. Cristo, como a realidade da festa dos tabernáculos, é tal festa para a nossa experiência e desfrute hoje. A primeira palavra é desfrute, desfrute máximo. Qual é a segunda palavra? Ok. Vou novamente ler alguns versículos no capítulo 23, versículos 42 e 43. Não tem 42 e 43. All who are native in Israel shall dwell in booths. For during the 7 days, dwell in the booths. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Tendas de ramos. Ramos de oliveiras e ramos de palmeiras. Eles ficavam ali naquelas tendas. Essas tendas estavam por toda parte. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. A segunda palavra é lembrar. O povo de Deus viverá em tendas. Vivia em tendas, o Deus estava com ele, na tenda da congregação, o tabernáculo. É assim que eles viviam. Quando estavam na boa terra, se estabeleceram ali, eles guardavam a festa dos tabernáculos para o desfrute máximo, mas também para lembrança, para memorial. Vocês precisam ter memórias preciosas. Historicamente, era dito à geração mais jovem pelos ancestrais as coisas que eles haviam experimentado de Deus, mas a explicação espiritual é a seguinte, a aplicação espiritual. A festa dos tabernáculos, especialmente como uma recompensa no reino vindouro, será uma ocasião na qual os vencedores têm memórias alegres. E essas memórias, assim que elas surgem, emergem, as pessoas vão se alegrar com essas memórias, essas lembranças alegres, e serão refrescados, elevados, e se lembrarão do tipo de vida que eles tinham quando estavam na igreja. Eles não estavam fixos, estabelecidos no lugar. Eles viviam uma vida de tenda. Eles compreenderam que Abraão, quando buscava uma cidade com fundamentos, cujo o arquiteto e edificador é Deus, a morada final não está aqui, não está na esfera do tempo. Será a Nova Jerusalém, como o tabernáculo eterno. Portanto, os vencedores, experimentando as tendas, que eu vou descrever daqui a pouco, estão relacionados com Cristo de maneira preciosa. Isso será não apenas o desfrute final, mas isso reflete a vida deles com o Senhor. Tantas coisas, talvez você não se lembre, mas o Senhor vai lembrar você, vai lembrar você isso, aquilo. Você se sacrificou para fazer isso, para fazer aquilo. Você não estava arraigado na terra. Somente o Senhor, que está no nosso meio, conhece. Somente Ele sabe quantos dos 4.417 ex-treinandos, neste treinamento aqui de 2018, de verão, vivem em tendas. Muitos santos estão ali estabelecidos, fixos naquela igreja,
quero que meus filhos e filhas estejam na igreja. Não vai para o treinamento de tempo integral. Se você for para o treinamento de tempo integral, não sirva em tempo integral. Então, não case com um cooperador. O que você terá são sinais. Isso são sinais de ser alguém que vive na terra, não alguém que vive em tendas, tentando ter uma habitação sólida para si mesmo. E eu não consigo entender, realmente não consigo entender, estar na restauração do Senhor e viver dessa maneira. Mas isso tem acontecido. É a situação de muitos santos. Não significa que você precisa estar mudando de um país para outro fisicamente. Não significa isso. O que importa é a realidade interior. Você é um peregrino? Você está correndo a sua carreira? Ou você está comprometido com o mundo e com a era presente? Eu não entendo isso. Eu só sei viver numa tenda. Eu não sei em quantas camas eu tenho dormido. Aqueles que vivem em tendas, Deus vivia em tendas. Eles são aqueles que realmente experimentarão e desfrutarão o Cristo todo inclusivo de maneira consumada. E porque eles viveram em tendas e viveram para o propósito eterno de Deus, no tempo que lhes foi medido nesta terra, eles serão recompensados. Não apenas com desfrute, mas com memórias preciosas. Não posso especular. Eu não creio que os santos precisarão de 1000 anos para amadurecer, para terem tantas memórias preciosas. Que os santos que precisarem de 1000 anos terão tantas memórias preciosas para se lembrar. Agora vamos ver a questão das tendas. Eram pequenos abrigos construídos com ramos de árvores. Quero ler Neemias capítulo 8, a partir do versículo 14. Quando houve a restauração da cidade. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, e que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, tendas, cada um no seu terraço e nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Eu mencionei apenas 2 das árvores, a oliveira, sabemos a partir de Juízes 9:9, que o objetivo da oliveira é honrar a Deus e aos homens. O extrato da oliveira, da azeitona, representa o espírito, e o azeite se torna a unção, e podemos honrar a Deus e aos outros, vivendo numa pequena tenda, numa cabana, enquanto peregrinamos. E os materiais são ramos de oliveira e ramos de palmeiras. As palmeiras representam a vitória, as riquezas da vida. As raízes da palmeira descem profundamente. E as palmeiras enfrentam ambientes difíceis, quentes, um calor tremendo, mais quente do que hoje. E
Elas não fazem nada, os ramos não fazem nada, ficam ali como um testemunho de estarem arraigados no Deus da vida. E a água da vida flui através deles, e eles são um testemunho da vitória de nutrição, assim como a buscadora em Cântico dos Cânticos. O Senhor fala dela. Você tem a estatura de uma palmeira. Você está madura em vida. Há o aspecto do desfrute final, do desfrute máximo, que é o sinal de habitar em tendas. Ter essa sensação. Será que realmente Orange County, Califórnia, não é a minha casa? A minha casa não está em Malibu, não há um belo apartamento no Havaí. E eu não estou buscando uma aposentadoria para descansar. Eu sou um peregrino. Eu habito em tendas. Eu estou habitando numa cabana. A minha cabana, a minha tenda é constituída com Cristo como a oliveira e Cristo como a palmeira. Portanto, quanto mais você vive em tenda, desfrutando o Cristo todo inclusivo, ocorre uma mudança em você, e você se tornará um filho do azeite, um filho do óleo, e você se tornará uma palmeira, testificando a vitória de Cristo, sua vida vencedora, em meio a qualquer situação. E você se levanta, estará diante de Deus, na festa dos tabernáculos, com um ramo de palmeira nas suas mãos, juntando-se à multidão de santos louvando-o, porque você agora está na verdadeira festa dos tabernáculos. Portanto, por favor, orem durante 1 minuto e o irmão Bob nos orientará quanto ao profetizar. Teremos 16 ou 17 minutos para compartilhar. Primeiro vamos orar, ok? Amém.